Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Se eu errar, Miriam, perdoa. Não vou não. Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perillo. O episódio de hoje é sobre a enigmática e fascinante jiboia do Ribeira, a Corallus cropani. Essa que é uma das espécies de serpentes mais raras do mundo e mais ameaçadas também. Um bicho que foi descrito em 1953 e só voltou a ser registrado vivo em 2017. E só conseguiu ser registrada graças ao envolvimento da comunidade onde ela ocorre. O Bruno Rocha, que é o coordenador do projeto Jiboia do Ribeira e meu convidado de hoje, vai nos contar essas histórias e muitas outras e o que já se sabe sobre esse animal tão bonito, gente. É um episódio então um pouco diferente, porque a gente consegue falar sobre cada um dos bichos que já foi registrado por essa espécie no mundo, né? São 12 indivíduos e é lógico que a gente vai dar muito mais atenção àqueles vivos e que são hoje monitorados. Tem a Dona Croa, a Esperança e um macho que vai logo receber um nome aí pela comunidade e também com o apoio das pessoas que seguem o projeto. Então aguardem que esse bichinho ainda vai ser batizado. E falando em nome, o Bruno me contou também que a Corallus cropani, que era chamada de boa cropani, só recebeu o nome vulgar de jiboia do Ribeira em 2016, quando eles começaram o projeto. E, gente, eu queria aproveitar ainda o gancho de um projeto tão bonito, né? Um exemplo real da importância do envolvimento da comunidade, de educação e ciência cidadã, para pedir para vocês escutarem o último episódio do Desabraçando Árvores. O Fernando, ele faz uma reflexão muito importante sobre divulgação além das mídias sociais. Uma divulgação científica que de fato seja mais inclusiva e que alcance a realidade do nosso país, que não é um país totalmente digital, né? A gente tem diversas formas de fazer comunicação e educação ambiental fora da mídia social, nas escolas, nas comunidades. Tá aí o projeto Jiboia do Ribeira contando isso um pouquinho pra gente, tá bom? Então volta lá no episódio 93, a excludente divulgação científica inclusiva da internet. Um episódio que trouxe uma mensagem muitíssimo importante para todos nós que trabalhamos com biologia da conservação. Mas antes de seguir para esse bate-papo e apresentar o Bruno, nós recebemos e-mails. Bora pra leitura de e-mail. O primeiro foi do Matheus Reis, nosso querido apoiador aí sempre presente nas nossas conversas, desde o início do Desabraçando. E ele diz: olá Miriam, como você está? Mais uma vez eu vou puxar a sardinha para o meu lado e dar um palpite herpetológico. O bicho da semana é uma jiboia, boa constrictor. Serpente com uma ampla distribuição pelo Brasil, além de ser minha espécie favorita e que tem um carinho especial. O som usado no episódio seria o bafo da jiboia, um barulho feito quando o animal solta o ar de seu pulmão pela garganta, usado geralmente para intimidar seus predadores. Bom, não irei me alongar muito nas explicações gerais e espero não ter errado rude dessa vez. Um grande desabraço e vida longa ao Desabraçando Árvores. Matheus, você acertou. A gente tocou realmente, gente, o som que tocamos foi de uma boa constrictor, porque a gente não tinha barulho da jiboia do Ribeira. Esse episódio específico vai ser sobre essa espécie. Mais pra frente a gente faz um sobre a boa constrictor, mas o Matheus acertou o som, tá bom? Tá certinho, não tem erro feio, erro rude. Na sequência a gente recebeu e-mail do Pedro Peron, também sempre participando aqui. Pedro, obrigada pela mensagem também. Bom dia, Mirinha. Fiquei feliz de ter acertado o último bicho e mais feliz ainda de ter tido esse episódio simplesmente sensacional. Tô aqui mais uma vez. Até o momento, tu tô com 100% de aproveitamento. É verdade, hein? Tá, ó, vai ganhar o troféu aí do Que Bicho é Esse? Mas tô achando que dessa vez eu vou errar. Mas não custa nada tentar, né? Tô achando que é uma boa constrictor, a nossa famosa e maravilhosa jiboia. Tá parecendo demais o bafo da jiboia. O Fernando disse que era um bicho raro, mas vou tentar a jiboia mesmo. Vai que a intuição tá certa. Um beijo e abraço pra vocês. Tá certíssimo. Na sequência, a gente recebeu o e-mail do Gabriel Vasques. Oi, Miriam e Desabraçadores. Acho que dessa vez chegou a tempo da gravação dos e-mails. Risos. Eu amei demais esse papo com a doutora Paula sobre esses seres tão fascinantes que são as abelhas, em especial as do gênero bombos. Lembrei dos tempos da minha iniciação científica, fazendo a triagem dos himenópteros das armadilhas e vendo tantas abelhas
maravilhosas e chamativas. Porém, meu foco mesmo estava nas vespas. Inclusive, fica como sugestão esse grupo tão incompreendido de Himenóptera. Anotado, Gabriel. Sem mais delongas, aqui vai meu palpite sobre o bicho de hoje, a sucuri verde, Eunectes murinus. Errou. Errou feio, errou rude. Um grande desabraço. Gabriel, brigadíssimo. Você também sempre participando aqui com a gente pelo seu e-mail. E infelizmente errou feio, errou rude. Não foi tão rude, tá? Mas errou. E a gente tem e-mail agora também dos trilobitas, do MDA, Carol Figueiredo, Lailson Dantas e Caroline Gomes, nossos queridíssimos também apoiadores. Olá, Mirinha, olha a gente aqui outra vez. Que episódio maravilhoso sobre as mamangavas, que animal incrível. Eu não tinha ideia que uma fruta pode ser mais doce por causa das abelhas. Legal demais, né, gente? A gente fala tanto sobre destruição do meio ambiente e pensar que existem abelhas que estão super adaptadas a viver nesse caos. O trabalho da Paula é demais e já estou na espera do próximo episódio com ela. Quero saber mais do grupo das Euglossine. Sim! Agora vamos ao chute. Dessa vez, acho que erraremos feio e rude. Nosso palpite é o lindo jacaré açu, Melanosuchus niger. Errou. Errou feio, errou rude, vinheta. Errou feio, errou rude. Um forte desabraço dos trilobitas do MDA. Queridos, muito obrigado, mas dessa vez vai ter vinheta. Não tem como. E a gente tem e-mail também do Thiago Almeida, que come umas bolas lá no grupo dos apoiadores e perde as dicas. E ele mandou: oi, Mirinha. Mulher, quase esqueci de enviar e-mail pra você. Antes de responder, gostaria de dizer que adoro os episódios com insetos. Todos são muito maravilhosos. Sempre são pessoas que adoram demais os bichos que trabalham. E a Paula, que energia boa ela tem, né? Tem demais. Sem mais delongas, porque eu tô atrasada na resposta. Tô achando que o bicho é urubu de cabeça preta, Tiago do céu. Coragips atrato. Errou. Se for, vai ser massa ouvir um episódio sobre esses bichos maravilhosos que prestam um serviço ambiental muito bacana de limpeza pra nós. Um cheiro. Tiago, errou muito feio, muito rude. Mas ele mandou o som do bicho pra gente, não foi tão não, tá? Eu tô provocando aqui, fazendo piada, mas até que lembra. Longe, lembra. Obrigada, Thiago. Importante é participar, né? Eu perdoo. Cadê? Como é que é a música? Já pesquisei até no Wikiavis. Vou mandar e-mail, mas serra não passo raiva. Agora eu vou no chute. E por último, e-mail da nossa querida Daniele Alves, também apoiadora do projeto de longa data. Oiê, Mirinha, Fernando e todos os desabraçadores. Tudo bem com vocês? Depois de um bom tempo longe, com os episódios atrasados, mas nunca em falta, e é isso que importa, Dani. Estou retornando à rotina e quero acompanhar mais no grupo. Resolvi chutar mais um bicho com as dicas que o Fernando deu por lá. Então vou riscar no jacaré. Sei que já rolou episódio sobre o jacaré do Papa Amarelo, mas achei que o som lembra os que pesquisei. Tomara que acerte. Errou. Aproveito para registrar aqui o quanto tem sido bom ouvir os episódios e aprender com biólogos tão feras. O episódio das mamangavas me mostrou isso muito claramente. Eu sempre a conheci como mangava, um besouro que ataca a gente e dói muito, hahaha. Conhecimento esse que me foi passado pelo meu pai, que também foi de quem adquiri todo o amor pela natureza. Ouvindo o episódio, descobrindo sobre os vários nomes dessa abelha linda, aprendi que o nome popular não tem certo ou errado. Que por mais que eu aprenda um nome diferente ouvindo o podcast, eu não preciso corrigir meu pai quando ele diz mangava ou caga-sebo, referindo-se a cambacica. Foi muito bom sentir isso em mim e perceber que hoje eu posso também transmitir conhecimento para o meu pai e outras pessoas, como informar que mamangavas são abelhas e não, elas não vão sair te atacando, risos. Enfim, obrigada pelos podcasts tão ricos que vocês fazem, tanto Que Bicho é Esse quanto Desabrace. Ficou gigante esse e-mail, mas precisava desse desabafo. Beijos, Dani. Ai, Dani, ficou até emocionada. Que legal. Obrigada pelo seu e-mail. Fiquei muito feliz com essa troca sua com seu pai, sabe? É isso aí, gente. Cada um trazendo um pouco da cultura, do conhecimento pro outro, né? A gente traz aqui a parte científica, mas a gente não diminui aí também o conhecimento regional, local, tradicional de cada pessoa, de cada região, de cada comunidade. Então, eu que tenho a agradecer pelo seu depoimento. Fico muito, 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 muito feliz mesmo. E é isso que a gente quer, sabe? Então, estamos no caminho certo, né? Muitíssimo obrigada pelo carinho. E eu queria aproveitar que você mencionou os podcasts para contar para quem não está nos acompanhando esses dias que a gente voltou com o Que Bicho é Esse Crianças. Sai o episódio novo sobre a anta e vai sair agora com maior frequência, tá? Tá dentro agora do calendário dos nossos episódios, do Desabraçando Árvores do Que Bicho é Esse. O Que Bicho é Esse Crianças. E o próximo vai ser sobre a jaguatirica. Então, se você tem aí pequenos em casa, filhos, primos, vizinhos, amigos,
amigo, trabalha numa escola, divulga o episódio do Que Bicho é Esse, do bichinho, pras crianças, porque é muito bonitinho, é muito legal e eu acho que estamos aí tocando em quem pode fazer maior diferença no mundo hoje, né? Então vamos divulgar aí os episódios do Que Bicho é Esse, crianças. E agora vamos apresentar, né, nosso querido convidado de hoje, o Bruno Rocha da Silva. Ele é biólogo formado em 2009 pela FESB, a Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista. Ele foi estagiário no Instituto Butantan de 2010 a 2012 e tem especialização em herpetologia pelo Instituto Butantan. Como herpetólogo, ele vem atuando na pesquisa e na consultoria ambiental. Foi bolsista técnico CNPq no Museu de Zoologia da USP em 2016 e 2017 e bolsista técnico FAPESP no projeto Escalas da Biodiversidade no Instituto Butantan de 2018 a 2020. Atualmente, ele é colaborador científico do Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan, membro do grupo de especialista Boa e Python da IUCN, né, a União Internacional para a Conservação da Natureza, e coordenador do projeto de conservação da jiboia do Ribeira desde 2016. Bora pro episódio então, gente. Vamos saber um pouquinho mais aí sobre a jiboia do Ribeira. Não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail e não devolverá. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo ao Que Bicho é Esse? É uma alegria enorme receber você aqui para falar sobre a jiboia mais rara do mundo, que não é pouca coisa, né? E você aí com um esforço incrível, um projeto tão bonito, vai contar pra gente aqui mais um bocado sobre a Corallus cropane, né? A jiboia do Ribeira. Olá, Miriam. Olá, pessoal do Desabraçando. É uma honra estar aqui podendo falar do projeto e podendo contar um pouquinho dessa espécie tão emblemática da Mata Atlântica para vocês. Bruno, quem é ouvinte sabe que eu sempre começo com um que bicho é esse, né? Quem é esse animal, para uma caracterização inicial. Mas antes eu queria que você contasse pra gente a história dessa jiboia, porque ela tem uma história realmente super interessante, fascinante. Eu queria que você dividisse ela com a gente um pouquinho. Já falando um pouquinho que bicho é esse assim, né? A jiboia do Ribeira, ela é um animal que está dentro do gênero Corallus, né? Que é um gênero das serpentes arborícolas dentro das jiboias. A história dela, a gente conhece ela desde 1953, né? A história dela começa na coleção do Instituto Butantan, com um pesquisador que trabalhava lá na época, que é o Alphonse Richard Ogg. Ele era taxonomista na época, né? E trabalhava com serpentes e com alguns outros animais. E esse exemplar chegou até o Instituto Butantan naquela época, né? Quando o Vital Brasil começou a estudar os venenos de serpentes, né? E começou a entender que para ele fazer o soro, ele tinha que entender cada veneno de serpente, porque o soro era específico. Ele entendeu que o soro das cascavéis só serve para as cascavéis e das jararacas só serve para as jararacas. Então, naquela época, né, que é antes, né, da época do OG, o Vital Brasil começou em 1980, né? Daí, então, nessa época, em 1910, ele fez uma campanha pelo Brasil para as pessoas mandarem as serpentes para o Instituto Butantan, na época. E na época não tinha estradas, mas tinha estradas de ferro. Tinham trens para todo lado no Brasil e tinha um vagão específico em cada trem, assim, que era para trazer serpentes para o Instituto Butantan. O Butantan mandava caixas de madeira, tinha uma marcenaria no Butantan que fabricava essas caixas de madeira e uns laços, né, para pegar serpentes, e mandava assim, e as pessoas entregavam as suas serpentes pelos interiores do Brasil aí, mais aqui no estado de São Paulo, né, na estação da linha férrea. Mas a primeira serpente chega no Instituto Butantan em 1953, né? A primeira. E chega viva, né, Bruno? Chega viva, é a primeira viva. Era um macho, né? Um macho de 1,10 m. O Og pega aquele animal, para ele já estava chegando, né? Ele estava descrevendo outras espécies de serpentes também, né? Então, naquela época estava assim um boom de descrição de serpentes, igual hoje em dia é o boom de descrição de insetos, por exemplo. O pessoal acha inseto, né? Para todo lado novo hoje em dia. Então, naquela época era da serpente, assim, achava muito. Hoje em dia a gente ainda está descrevendo serpentes, ainda está conhecendo, né? As espécies, tem espécies desconhecidas ainda por esse Brasilzão, mas naquela época era muito mais. Então, ele não tinha ideia da conservação, essas coisas, né? Mas ele já fez a descrição do animal. Ele até criou um gênero naquela época chamado Xenoboa, boa de boídeo, né, de serpente boídeo, e xenon de esquisito, de estranho, que é no grego. Então ele fez o Xenoboa cropane. Aí o nome cropane ele deu em homenagem a um
professor dele lá da USP, que era vulcanólogo, que era italiano também. Tem a história desse professor aí, vocês jogarem Barão de Cropan aí na internet, vocês já acham a história dele. Foi uma homenagem, né? As pessoas faziam homenagem, ainda fazem, né? Dando nome científico para alguma pessoa que ela admira. Então, e a terminação aí, o Barão de Cropan, aí coloca 2i, né? Quando faz o... Aí fica Cropani. Ah, tá. Então, Perfeito. esse era o nome dela primeiro, Xenoboa Cropani. Aí, depois de um tempo, só com as revisões taxonômicas, né, e depois até com a genética, que deu para ver que, sim, que ela era uma Corallus, porque assim, é esse gênero já existente e que tem mais 8 espécies, né? São 9 espécies contando com a Cropani. E, beleza, esse foi o primeiro bicho descrito, ele ficou lá uns dias com o animal, tirou umas fotos, tem foto do bicho vivo, até, daquela época, até que foi as primeiras fotos que eu tinha, que eram as únicas fotos que eu tinha na época antes de começar o projeto, mas beleza. O segundo animal chega no Instituto Butantan em 1969. Já chega morto, né? Aí era uma fêmea, o primeiro era um macho em 53, aí já dá um pulo, né? De 53 para 69. Chega lá, o Og ainda estava lá, ele coloca o animal na coleção, né? Guarda na coleção, e o tempo vai se passando e não tem muitos novos estudos. O primeiro indivíduo era da cidade de Miracatu, que fica no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo. O segundo indivíduo era de Pedro de Toledo, que também é uma cidade vizinha de Miracatu. Então, o primeiro indivíduo lá de 53, que ficou sendo o holótipo, né? Exato. Gente, o holótipo é o que é? Quando a gente descreve uma espécie, o primeiro indivíduo da espécie ele tem que ser guardado numa coleção e ele ganha uma importância enorme porque ele fica sendo o primeiro. Então, a partir dele, você pode comparar algum espécime com ele, né? Algum indivíduo com ele e saber se é daquela espécie ou não, porque aquele foi o que você determinou para ser o primeiro. Então, em todas as coleções zoológicas, né, que a gente tem no Brasil e no mundo, a gente tem animais que são dessa série, que a gente fala da série tipo, que são os primeiros animais descritos e que são muito importantes de a gente ter guardado em coleção. A importância das coleções. Sempre. Ah, que bom falar isso, porque tem que trazer isso. Senão a gente não conhecia o animal, né? Se não tivesse a coleção, a gente não conhecia a espécie. Aí o terceiro indivíduo, agora, ele é uma localidade duvidosa, na verdade, ele chegou de trem também, né? Ele veio do trem que vem de Santos, né? Estava escrito Estação de Santos, só no livro tombo, mas ele deve ter vindo do Vale do Ribeira, né? Porque tinha um trem que vinha para cá. E foi em 1978. Então foi o último animal que apareceu nessa leva, que a gente fala do tempo mais antigo, do pessoal que é da época do Og, que o Og trabalhava na coleção, e até esse terceiro indivíduo. Então, aí depois fica-se 30 anos sem ver mais nenhuma espécime aparecer. E nesse meio tempo, depois dos anos, né, depois de 78, que a parte da conservação, né, começou a tomar corpo no mundo, né? Exato. A IUCN começou a fazer a Red List, né, para a gente saber qual. A gente começou a unir o trabalho do pessoal da ecologia, né, dos taxonomistas, para a gente saber quantas espécies tem, contar as espécies. E então a Cropani já sai nessa época aí com uma polêmica, né? Dentro da herpetologia, aonde que tá esse animal? Imagina, gente, então, que bicho é esse, né? Cadê? Anos 80, anos 90, sem nenhum aparecer. E então, nos anos 2000, em 2002, aparece mais um espécime da cidade de Eldorado, agora mais pro sul aqui de São Paulo. Esse tem uma história engraçada. Assim, engraçada. A pessoa que trabalha na fazenda, que encontrou esse animal, né? Então, até essa época, só o pessoal da herpetologia que sabia que existia, né? Que o herpetólogo que estuda répteis e anfíbios que sabe, né? Os cientistas. E as pessoas populares aqui não sabiam. Então, ele encontrou o animal na fazenda, matou, aí ele pegou e tirou a cabeça. Uma sorte que foi que ele tirou a cabeça e ele achou o animal muito estranho, diferente, nunca tinha visto, e colocou na geladeira e congelou. E a parte do corpo, ele tirou todas as vísceras, tudo de dentro e esticou o couro, porque ele achou muito bonito. Ia fazer alguma coisa com aquele couro, porque brilhava, né? Brilha igual a cor do arco-íris, que tem iridescência. Ele achou bonito. Aí passaram esses dias, daí chegou o dono da fazenda, que ele trabalha, que ele mora, né? Aí isso o pessoal contando pra mim, porque eu não tava na herpetologia ainda, não tava nem na biologia, né? Sabe? O pessoal lá da coleção, né? O pessoal mais antigo me contando essa história. Esse dono da fazenda chegou, olhou, tirou umas fotos, achou um animal, achou muito diferente também, né? Na época, no comecinho, ele já tinha e-mail, já conseguia baixar as fotos pro e-mail e mandou pro Instituto Butantan. Não tinha nem, né, os smartphones. Não.
Em 2002 era internet de escada, quase. Então, daí teve essa sorte. O cara mandou a foto e quando o pessoal lá do Instituto Butantan recebeu a foto lá na coleção desse couro e tal, ficaram malucos, já avisaram o ICMBio, né? O ICMBio nessa época, né, já estava funcionando com divisões, né, que cuidam das áreas, né, dos répteis e anfíbios, né, dos mamíferos, né. Perfeito. Então já tinha um pessoal também. E foi quando reavivou a lenda da Corallus cropani, esse animal de 2002. Esse fazendeiro, ele pegou e levou o couro e essa cabeça congelada para o Instituto Butantan, e o pessoal esperou lá o animal descongelar a cabeça lá, tal, para fotografar, pegar um tecido pela primeira vez, um tecido fresco, né? Olha só, gente. Para sequenciar, para fazer a sequência. Quem sequenciou foi o meu, que hoje em dia é meu supervisor lá no Instituto Butantan, é o Felipe Graziotin, que ele trabalha com genética, né, com estudo de populações. E nessa época foi quando ele conseguiu sequenciar, e eles rodaram junto com a análise das outras coralas, e foi quando saiu finalmente uma filogenia da genética, né, do gênero Corallus, que a gente pôde entender que a cropani estava ali na base da árvore da filogenia, junto com o Corallus caninus, que é uma outra espécie também mais primitiva desse gênero. Aí esse animal teve essa grande importância, né? E até de voltar os olhos do ICMBio, né, para a importância, né, dessa espécie daqui da região. E até, né, quem é meu supervisor lá no ICMBio é o Carlos Abrão, né, o apelido dele é Feliz, um abraço Feliz aí. E ele, nessa época, ele já começou a vir para cá, atrás. Ele fez umas incursões, ele reuniu um pessoal, eles foram até essa fazenda, né, fizeram algumas viagens em de 2002 até de 2010, teve algumas viagens para o Vale do Ribeira, do pessoal conhecendo, entrando nas estradas, tentando perguntar para as pessoas e andar nas matas um pouco, ver se encontrava. Mas até então, nada feito. Aí vem o quinto animal, em 2009, né, que ele foi registrado, mas só em 2010 que a gente ficou sabendo. Aí que já entra a história da comunidade que a gente trabalha, que é o Guapiruvu, que é o nome de uma árvore, outras pessoas chamam de Guapiruvu, né? Tem vários nomes, mas aqui ele fala Guapiruvu, é o nome do bairro. O pessoal aqui, eles já na época sempre tiveram aqui uma organização mais voltada para as coisas do meio ambiente, né? Apesar de ser um bairro rural, né? De agricultura familiar e de algumas monoculturas de banana e de palmito, o pessoal tem um engajamento, assim. Então, nessa época, em 2010, eles conseguiram um contato lá no Instituto Butantan e chamaram o Francisco Franco, que era o meu orientador na época, em 2010, que eu entrei no Butantan, né? Chamaram ele para vir dar uma palestra sobre serpentes, que as pessoas sempre pedem, né, pra gente falar sobre serpentes, né? Hoje em dia ainda tem muito misticismo, né, em volta disso, e também o medo das pessoas de saber identificar alguma espécie, né? Então, todo herpetólogo tem mais ou menos esse... É o homem da cobra, né? Fala mais que o homem da cobra. Exato. Então a gente é sempre advogado desses animais, né? Que são tão injustiçados, e estamos aí para advogar por eles. Então a gente costuma, assim, dar palestra nos lugares. Mas não era nada direcionado. Ele só veio para falar de serpentes com o pessoal. Veio com uma aula, trouxe alguns animais fixados, deu a aula. Kiko, que a gente chama ele. Ele é pesquisador lá na coleção do Instituto Butantan também, hoje em dia. Aí ele deu a aula, aí no final da aula, com aquele papo de cobra lá, como diz o professor Cláudio, que já veio aí. Sim. Aquele papo de cobra no final da aula, papo legal, tal, todo mundo falando, a gente vai aproveitando, desmistificando as lendas, né, tirando alguns mitos. Aí o líder da comunidade, que já entra o nome dele aqui agora, que é o Gilberto Ota, ele tava com a foto de um animal morto, e ele perguntou aí, que animal é esse? A hora que o Kiko viu, ele falou, nossa, é uma cropani. Ó, gente, daí falou pra ele, ó, é um animal muito raro, a gente só conhece outros 4, tal, assim, e não tinha nenhuma revisão na época também, né? Então, a única publicação que tem de revisão, que tá agora, que tá vigente aí, é uma o aluno que estava aqui na época era o Paulo Machado, ele que faz, né? É o Paulo Machado, o Kiko e o Marcelo, eles fazem uma revisão contando o histórico desses 5 animais aqui que eu contei até agora, que tá na revisão. É por isso que lá na IUCN também tá o polígono lá só conta com 4 localidades. Perfeito, entendi. Mas é isso mesmo. Então, agora que começa a minha história com a cropani. Agora viemos pro presente agora, né? Estamos chegando no presente. Em 2010, eu cheguei no Instituto Butantan como estagiário, né? Eu fui para o laboratório de farmacologia
E depois de um tempo estagiando lá, eu pedi para orientadora se ela me mandava para outro lugar que trabalhava com bicho, não só com venenos. Aí, ela lá no laboratório da doutora Catarina Teixeira, ela mandou pro Kiko. E foi bem nessa época aí. Inclusive, também, em 2010, foi o ano que a gente teve o incêndio do Instituto, né, no Instituto Butantan, e foi bem na coleção, né, o incêndio. Foi uma tragédia. A gente perdeu o holótipo, né? Pegou fogo. Perdeu? Perdeu. Mas alguns outros animais estão salvos. Os outros animais da historinha aqui, desses 5 aqui, estão salvos porque eles estavam emprestados para o Museu de Zoologia na época. Nossa, tá. Então, aí em 2010 eu chego no Instituto Butantan, eu já começo a trabalhar né, depois do incêndio no rescaldo, estava lá no incêndio, trabalhar no rescaldo, né, das serpentes lá que deu para aproveitar, da coleção. Depois eu entro no programa de especialização do Butantan, como monografia, que a gente tinha que fazer algum estudo, tem que desenvolver um estudo, um trabalho, um projeto. Um amigo meu, o Bruno Ferreto, ia fazer o mestrado dele aqui na região, inclusive aqui nesse bairro, aqui no Guapiruvu, só que na fazenda aqui do Matias, colaborador. E daí ele me chamou para vir junto, porque era muito trabalho, a gente colocou muita armadilha e também viemos nessa intenção de estar na localidade onde ocorre Corallus cropani. Quem sabe encontrar uma Corallus cropani. Então foi uma empresa de colocar esse monte de armadilha que a gente faz, que é o pitfall, né? Que é a armadilha de interceptação e queda. A gente cava um buraco no chão, coloca um balde e faz uma cerca de lona, assim, né? A lona passando por cima do balde para o animal bater na lona, né? E cair dentro do balde. Guiá-lo até o balde, né? Isso, guia ele até o balde. Então a gente ficou nessa eram 15 dias por mês, durante um ano inteiro a gente fez isso. Nada da gente ver uma cropani. Encontramos toda a herpetofauna da região aqui, quase toda, né? A nossa curva de amostragem estava muito boa, só que não apareceu essa espécie. Então, concluindo esse trabalho, quando a gente terminou no final de 2014, aí depois de ter concluído esse trabalho com meu amigo, nós chegamos a publicar a lista de serpentes e tal. Eu tive uma bolsa no Museu de Zoologia para ir trabalhar lá com o Roussan, né? Uma bolsa técnica do CNPq. Eu fui trabalhar lá para desenvolver na coleção, e na época eu conheci um outro supervisor que eu tenho aqui no projeto também, que é o Everton Miranda. Ele trabalha com conservação também com animais topo de cadeia, né? O trabalho que está bem famoso agora é com arpia. Ele faz monitoramento de ninhos de arpia. Ele é professor lá da Federal do Mato Grosso. Aí, na época, ele tinha contato com o Francisco Franco, né, da coleção, falou com o Francisco e perguntou se conhecia alguém que conhecia a região aqui do Vale do Ribeira. Aí ele falou que sim, que conhecia, tinha eu, né, me passou meu nome, o do Bruno também, que tinha trabalhado, o Bruno já estava entrando no doutorado na época, daí ele falou assim, tem um edital da IUCN que vai ter um grant, um small grant, e nessa época eu nem sabia ainda, né, dessa parte eu estava aprendendo a herpetologia, né, estudando herpetologia como herpetólogo, e na parte da conservação. E ele falou assim, e tem aquela espécie lá do Vale do Ribeira, eu acho que ela pode ganhar algum grant, né, tal. Ele falou, você não quer fazer alguma coisa? Daí eu falei, trabalhei lá, professor, tal, não sei o quê. Daí ele falou assim, lá eu trabalho com as arpias, eu faço contato com as pessoas, e as pessoas me contam onde estão os ninhos de arpia, né. Daí essa que foi a ideia no começo, e a gente foi lapidando a ideia, e eu falei, não, tá beleza, então vamos fazer educação, né, juntei meus amigos que estavam em volta de mim lá na coleção, né, nessa época lá no Museu de Zoologia também. Eu falei assim, a ideia é essa, vou voltar lá para o bairro, só que agora, em vez de ficar andando na mata, colocando armadilha, eu vou falar com as pessoas, né? Então, a gente começou a bolar isso, e bem nessa época... Que é quem tá no mato todo dia e que tem o conhecimento, né? Isso, e que tem o conhecimento. Bem nessa época, ainda, o Gilberto, né, que é daqui da comunidade, conseguiu resgatar aqui, com o pessoal aqui, ele ficou sabendo da história de que tinham matado uma serpente diferente, ele foi perguntando, aí depois de uma semana, ele foi lá e desenterrou. O cara falou que tinha enterrado, né? Porque as pessoas também têm essa que elas pensam que o corpo da serpente pode trazer algum envenenamento, né? O que não é verdade. Então elas acabam enterrando a serpente ou jogando no mato, né? Pendurando ela.
ela. Então eles enterraram ela, ele foi lá, desenterrou, então era uma carcaça de Cropane que ele mandou pro Museu de Zoologia lá pra gente. Gente, E foi bem em 2016, quando a gente estava escrevendo esse grant para pensando em fazer a educação aqui. Aí já fiz esse contato com o Gilberto, falei com ele que eu estava fazendo isso. Ele falou: beleza, então. Aí como que a gente vai fazer? Aí a gente veio para cá no final de 2016. Então, em 2016 tem essa carcaça que é o sexto animal, né? Tá. Que é o sexto animal conhecido. E já levantou, né? Falou pra gente: não. Já foi um sinal, né? Que tem o animal e as pessoas encontram. Então, a pergunta inicial desse projeto era assim: então, se eu for lá e falar para as pessoas que esse animal existe nesse lugar, que é um animal raro, e se elas encontrarem, será que elas podem não matar? E se elas matar, elas podem falar com a gente e falar que esse animal, né? E a gente conseguir encontrar um espécime vivo depois de tanto tempo, né? Bruno, que arriscado, meu Deus. Então, e foi isso. E a gente veio. Mas só que aí a gente percebeu que aqui no Guaperuvu tem um pessoal que quer te acolher, quer que o pesquisador venha e quer interagir, quer trabalhar junto, sabe? Eu comecei a ler coisas sobre educação na época, né? Entrar nesse meio. Eu já lecionei também, né? No estado, então eu já tinha um jeito com dar aula também. Então eu vim para cá. Aí primeiro eu conheci os jovens da comunidade, que eles têm um grupo organizado que chama Amigos da Mata. Já tem de bastante tempo. Inclusive quem começou com esse grupo agora já é adulto, né, aqui no bairro, e eles fazem várias empreitadas, limpar a beira do rio, se reunir nos dias do meio ambiente, dia da água, para fazer alguma atividade. Tem o viveiro de mudas, né? Agora os jovens também estão fazendo a extração do fruto da jussara para fazer a polpa, igual a gente faz do açaí, mas faz da jussara aqui, e depois jogar sementes na floresta. Então eles já tinham um engajamento. Então eu cheguei aqui com o meu computador, mostrei o plano para eles, né? Na época não tinha nem foto do bicho, tinha só as fotos que o Og tinha tirado e as fotos desses animais mortos, né? Então só contavam com aquelas fotos. Eu contei todo esse histórico que eu contei agora para você, para eles, né, para falar por que esse animal é raro, por que ele é considerado ameaçado, que são poucos registros, né, deficiente de dado. E falei com os jovens, eles falaram assim: não, vamos tentar. Eu desenvolvi uns folhetinhos e alguns cartazes, né, que eu expliquei para eles como explicar o histórico, assim, e da serpente, e falar para as pessoas. Esses folhetinhos, eles conseguiram reunir algumas pessoas algumas vezes na associação da comunidade para estar ouvindo a gente, para estar fazendo um papo de cobra, né? Igual do professor Cláudio. Tá falando das serpentes, aí eu vinha, falava de todos os animais, fazia uma aula expositiva mesmo, né, com o pessoal, falava de todos os animais, mas sempre dando ênfase, né, para esse grupo, né, para o grupo das jiboias, para essa espécie, né, para Corallus cropane, para a jiboia do Ribeira. E essas palestras, esse engajamento que o pessoal foi no final de 2016, e logo no início de 2017 aparece o primeiro indivíduo, né, os 5 rapazes estavam indo trabalhar de manhãzinha numa estrada, toparam com o animal, um deles ainda estava na frente e foi para tentar perturbar o animal, talvez bater nele, matar. O outro que estava na minha palestra, que hoje em dia está aqui comigo trabalhando também aqui no parque, é o Vinícius e o André. Daí o Vinícius chegou e falou, não faça isso, essa aí é a cobra do biólogo lá. Reconheceu na hora, só pelos cartazes mesmo. É a cobra do biólogo lá, vamos pegar, vamos, não sei o quê. Aí colocaram ela num saco e levaram até a associação, né, de moradores aqui, e nos informaram, era um sábado, peguei o carro, vim correndo, voei, aí cheguei aqui e tive esse primeiro contato aí, olhei pra cara dela e era ela mesmo, era ela. Ô Bruno, essa história, ela é tão emblemática, é um exemplo tão incrível da questão da importância da educação ambiental e da ciência cidadã e do envolvimento comunitário em pesquisa, né? Porque se vocês não tivessem feito essas palestras, se não tivessem feito esse projeto com os folders, com contato, com as conversas, provavelmente vocês estariam sem saber nada desse bicho ainda. Sim, provavelmente a gente estava sem saber nada, e sei lá quantas maldades podem acontecer, né? Porque outras pessoas sabem também, né, que essa espécie existe. Dessa vez eu acho que a gente chegou na frente. Dessa vez eu acho que a gente chegou na frente com a educação e fazendo a parceria com as pessoas da comunidade aqui do Guaperuvu que fazem, né, tem essa vontade da ciência cidadã mesmo, né, de estar participando, de ser um agente mesmo dentro do projeto, né. Eu falo que aqui eu sou o técnico do projeto e coordenação que fica com o pessoal daqui. Ótimo.
E aí conta, aí você chegou, o bicho era o bicho, ficou maluco. O que aconteceu depois? Aí depois eu tive que avisar todas as pessoas, né? O ICMBio. Porque quando eu estava desenvolvendo o projeto, antes de vir para cá, né, fazer a palestra, eu tive a oportunidade de ir em um plano de ação nacional, numa oficina. E eu cheguei lá, né, com essa minha ideia aí, fiquei lá uma semana vendo o pessoal trabalhar, assim, com os projetos que já estavam em andamento, né? Tinha o da tartaruga, que é super ameaçada aí, que também que leva o nome do Og, né, do professor, um Frinops, eu acho, né? Ou um cágado. Aí o pessoal trabalhando lá a nível, né, de população e tal. E aí, né, eu conheci várias pessoas nesse dia e principalmente o pessoal do RAM, que é o pessoal da frente de répteis e anfíbios do ICMBio, né, que cuida dessa parte, e que me orientou como agir em várias situações, né, e como fazer, tocar o projeto, né, que eu estava na época, e se encontrasse, né, o que a gente ia fazer e tal. Então eu coloquei essa ideia de monitorar o animal. Só que na época, né, como eu tinha recém recebido esse grant, eu ainda estava me familiarizando com o que é a telemetria, né, estava estudando aquelas coisas que o Fernando fala, né, nas outras partes, né, vamos estudar um pouquinho, gente, é bem isso, eu estava nessa época estudando, aprendendo, e o animal já apareceu. Tipo, vai ter que se virar aí pra arrumar alguma coisa pra pôr. Isso, aí na época eu falei, né, com a Tigrinos lá, e a gente desenvolveu um rádio externo para colocar no animal. Não é o mais ideal para colocar em serpentes, mas a gente conseguiu fazer uns testes antes, né? Tinha só um pouco de tempo para fazer isso, então decidimos fazer dessa forma, ainda que ia ficar pouco tempo no animal e não ia fazer, né, tanta diferença assim na vida desse animal, porque quando saísse, trocasse de pele, o rádio ia sair. Exato, esse é um problema de pôr rádio em cobra, né? Isso, então a gente tem que pensar nessas coisas também, né, gente? E é muito difícil colocar um rádio, um colar numa serpente. Os animais que são assim, quadrúpedes, tem o pescocinho, fica mais fácil, né? Você coloca no pescoço ali e fica preso. Exato. Então teve essa dificuldade inicial também, mas a gente venceu essas partes e ficou um tempo com ela em cativeiro, 6 meses em cativeiro com a Dona Cro, porque primeiro a gente manteve ela em cativeiro aqui no sítio dos meninos que tinham encontrado, e depois eu levei ela para passar um tempo no Butantã para a gente fazer algumas outras análises, coletar um sangue, alguma coisa assim, ficar um tempo com ela, para depois decidir, né, o dia que ia ser a soltura. E a soltura foi exatamente no mesmo lugar que ela foi encontrada, lá na área de contato, né, na área do pessoal aqui que é um assentamento, faz divisa com o parque, né? Então é quase a mesma área, quase a mesma mata. Agora, Bruno, eu acho que antes da gente contar agora um pouquinho de como que é o monitoramento da Dona Cro, eu queria que você contasse que bicho que é esse, como que ele é, me dá as características, assim, o que vocês explicavam que diferencia esse bicho das outras cobras, para as pessoas reconhecerem. Eu sei que ela tem algumas características, umas focetas, conta pra quem nunca viu esse bicho, que eu acho que é a maioria absoluta das pessoas, né, com exceção de quem vive ali naquela comunidade e alguns pesquisadores. Como que é esse bicho? Então, jiboia do Ribeira, que bicho é esse, gente? Dentro das serpentes, a gente tem vários grupos de serpentes e a gente tem uma família muito característica, né, que são a subfamília boide, que ocorre aqui nas Américas. E dentro dessa família, né, família boide, são as famílias das jiboias e das sucuris. A gente tem o gênero das sucuris, que é o Nectis, que tem 4 espécies. O gênero das jiboias arco-íris, né, que é as epícrates, são 4 espécies ocorrendo aqui no Brasil também. O gênero boa, que tocou aí no começo do episódio, que é a boa constrictor, que é a jiboia mesmo, né? E o gênero Corallus. O gênero Corallus, ele é bem caracterizado por são serpentes desse formato das jiboias, são constritoras, que são arborícolas. Elas têm essa característica de ser arborícola. Todas elas têm uma fosseta labial bem evidente, ou seja, ela tem furinhos entre as plaquinhas da boca dela, que são um órgão sensorial, tanto na parte superior quanto na parte inferior da boca, assim, nos lábios. Ela tem esses furinhos que são um órgão sensorial, serve para ver calor, né? É para enxergar infravermelho. Tá. Elas têm vários furinhos. E é uma das características desse gênero Corallus, né? De serem arborícolas também. E esse gênero compreende 9 espécies, sendo que 4 delas ocorrem aqui para o Brasil, que é a Corallus caninus e a Corallus batesi para a Amazônia. A Corallus hortulanus está em todos os biomas, menos no Pampa, que não
quase não tem árvore, e a Corallus cropani, que está restrita a essa pequena região de Mata Atlântica, que é o Vale do Ribeira. Perfeito. Nossa, um bicho que tem provavelmente uma densidade demográfica baixa, né? Um bicho raro numa área de Mata Atlântica, né? Que é um dos biomas mais ameaçados. Então, um bicho endêmico de um pequeno pedaço da Mata Atlântica é complicado, né, Bruno? Para uma serpente, a gente pode considerar assim, que a população é microendêmica. A região aqui do Vale do Ribeira, quem tiver a oportunidade de olhar no mapa aí, no mapa de satélite aí, o Rio Ribeira, ele nasce lá em Ponta Grossa, lá no Paraná, né? Ele corre para cá, para São Paulo. E aqui na região, assim, se vocês olharem, né, o relevo da costa de São Paulo, na parte mais norte, a costa, né, a Serra do Mar, ela é encostada bem pertinho da serra. Quem já teve a oportunidade de ir para Caraguá, para Ubatuba, já teve essa noção, né? Que a serra tá bem pertinho ali da praia. Aí quando você vem andando para o sul, quando você chega na região mais ou menos de Peruíbe, né? Depois de passar a Baixada Santista, quando você chega mais para o sul, na região de Peruíbe, a serra ela vira para oeste, para dentro do continente, né? Forma ali a Serra do Cafezal, que a gente chama, onde a Regis corta no meio ali essa serra, já pegando ali a cidade de Maracatu, e a serra ela contorna para dentro do continente e ela vem voltando na parte sul, né, na divisa com o Paraná, ela vem voltando ali na Barra do Turvo e encosta de novo. Então ela forma esse formato de um C, né, uma curva. Então a região que a Corallus cropani dá pra gente enxergar bem, né, pelos encontros que só tem sido aqui, né, que ela tá ilhada, né, nessa região, né. Quando você dá uma olhada ali no mapa ali, você vai dar um zoom ali, uma olhada nessa região, você vai ver que ela forma um C, e essa cadeia de montanha, né, então na parte alta dessa montanha já não tem, né, no Planalto de São Paulo já não tem essa espécie, ela só ocorre aqui na parte baixa mesmo do Vale do Ribeira. Olha só como é que vocês já têm toda essa percepção biogeográfica aí, né, da distribuição do bicho. E agora vamos voltar para Dona Cro para saber, aí vocês vão monitorar o bicho, colocar o rádio, sabendo que ia ter um tempo mais curto por causa da troca da pele. Uhum. E aí é a primeira vez que um animal que depois de 60 anos foi encontrado vivo, vocês iam conseguir saber alguma coisa sobre ecologia e história natural, né? A gente sabia disso, que o tempo ia ser curto, mas também a gente tinha um pouco, né, de receio por causa disso, né, porque acabou que saiu em tudo quanto é lugar, né, na época, assim, saiu até no jornal, teve um dia que saiu na capa do Estadão, daí meu pai ficou super feliz que eu tava lá. Então saiu na Science, saiu em vários lugares, em várias mídias, né, essa informação, a gente sentiu o peso disso também, e nosso projeto era humilde no começo, de repente ficou com toda essa importância. Então, mas a gente fez da melhor forma, soltamos a Dona Cro, né, fizemos a soltura em conjunto com a comunidade, foi um dia muito legal naquela época, e a gente armou um acampamento, né, na área de soltura, que inclusive o terreno pertencia a uma das pessoas que encontrou, que é o André, e a gente fez essa soltura no terreno dele, e fizemos um acampamento, cozinhando no chão, para ficar esse tempo aí, né, conseguimos ficar 4 meses. Era o final do inverno, começo da primavera, e a Dona Cro, ela foi um animal muito legal. A gente pôde ver as primeiras, como que ela participa no dossel, né? Como que ela se movimenta, né? A preferência dos galhos, como ela faz os movimentos que são bem precisos, assim, né? Ela milimetrava, dá pra gente ver que ela via bem para onde ela queria ir. E também a gente começou a ver o comecinho de um padrão de comportamento sobre o forrageio e a predação, né? Que era uma das coisas que a gente mais queria saber. O que esse animal come na natureza, né? Porque em cativeiro a gente ofereceu algumas presas para ela, né? O camundongo, né? Uma ave também. Ela acabou pegando todas as presas. Mas e na natureza? Como esse animal se vira, né? Como é que ela faz? A gente sabe que no dossel estão aí os pássaros o dia inteiro, mas vamos ver como é que ela faz. Então a gente percebeu que, para começar, ela era noturna. Ela fazia a maior parte dos movimentos dela de noite, apesar de fazer alguns movimentos durante o dia também. E na parte da noite ela forrageava, né? A gente via ela colocando a língua para fora. A gente sabe que a língua ela capta, né, as partículas químicas no ar e colocam dentro, no céu da boca tem um órgãozinho, né? O órgão vermelho-nasal, e coloca ali e a cobra processa as informações e ela consegue sentir a distância do que ela está querendo cheirar, né?
Então ela vai com todos aqueles sensores dela à noite, Mas como é que vocês viam a língua pra fora? porque a gente tava com binóculos. Então, vocês ficavam de noite acompanhando o bicho. Você não tava só, tipo, localizando e vendo a localização dela. Isso, monitoramento de Cropane a gente troca noite pelo dia, Tá. tá? A gente já decidiu isso. Daí quando a gente vem para campo é sempre isso. A gente investir mais tempo à noite porque é quando ela faz a maior parte das atividades. Com a Dona Cro a gente já aprendeu isso, né? Uhum. Começou a aprender isso depois que a gente soltou ela, que durante o dia ela ficava só termorregulando, trocava de uma árvore para outra, mas durante a noite que ela faz a maior parte dos movimentos, dessa movimentação que é o forrageio, né? Que é procurar o lugar, que é aí que a gente descobriu, é o lugar onde os mamíferos passam, que ela fica procurando. Tá. É por espreita, não é uma caça ativa. Ela Olha, que espera legal. a presa vir até ela. Uhum. E como ela faz isso? Ela prevê o lugar que a presa dela vai passar, ela se posiciona acima desse lugar, um pouquinho acima, prende metade do corpo e a metade da parte da frente do corpo, né? Ela faz todo um S assim, fica com a cabecinha para baixo, né? Para aproveitar a força da gravidade para dar o bote e fica ali, paradinha, nesse S, de ponta cabeça. E passa a noite, se o mamífero não passar, ela de dia ela se enrola, vai descansar ou vai pro sol, né? Fazer alguma termorregular. À noite ela volta pro mesmo lugar e espera o mamífero passar de novo. Então a gente começou a perceber, né? Isso nela lá na mata e num dia que eu cheguei, então aí tem essa também. Os meninos que encontraram a serpente, eles acabaram virando meus auxiliares de campo na época. Tá, que legal. E como o André era o dono do terreno, ele estava lá direto. Então, ele mesmo começou a fazer as próprias observações e trazer pra gente, né? A gente trocava informação. Aí, num dia que eu cheguei, e eu ia para São Paulo, né? Voltava de novo para ficar vários dias. Aí eu ficava alguns dias em São Paulo e voltava para ficar vários dias aqui. Aí, né, numa dessas que eu voltei, o André falou: ó, ontem eu fiquei até de tarde aqui e eu vi ela se posicionando lá para ficar de ponta cabeça lá. Ele falou o lugar que ela tava lá. Eu falei, beleza. Aí foi aí eu fui lá, preparei a câmera e tal, fiz até uma comida para ficar lá, né, ficar longe do acampamento, ficar lá perto da onde ela tava. Fui lá, levei todas as minhas coisas para ela, falei, vou dar uma olhada lá, como é que ela tá. E nisso eu já fazia 2 dias que ela tava fazendo isso aí, né, de ficar a noite inteira de ponta cabeça. Aí bem na hora que eu fui olhar, ela tava lá enganchada com o animal. Tava bem na hora da predação. Aí eu fiquei super nervoso, não consegui filmar, mas consegui, né, tava todo tremendo, tava sem o tripé, consegui fotografar bem. Aí deu pra gente ver que parece um marsupial mesmo, um tipo de monodelphis, pelo tipo da cauda e o tipo da patinha dele. Parece um monodelphis. E eu acompanhei, né, essa foi a primeira predação e foi quando a gente constatou, né, que é isso mesmo, ela é um animal oportunista, ela pode se alimentar de alguma outra coisa que chegar perto dela, em cima da árvore, né, uma ave e tal, mas ela tem todo um repertório de caça, né, que é a maior parte da vida dela, que é volta em cima desses pequenos mamíferos que andam em cima das árvores. O fato dela ter essas focetas indica um pouco que é um bicho que come animal de sangue quente, né? É isso, exatamente. A gente já previa que ela comia animal de sangue quente, né? Porque todas essas focetas, né? Os viperídeos, né? Os animais venenosos, né? Que do grupo das víboras, eles têm uma faceta, né? Faceta loreal, né? Só um buraquinho. E ela tem labial, né? São vários buraquinhos, são 10 em cima e são 5 embaixo. E aí eu fiquei pensando também isso, porque quando você falou a primeira vez que vocês monitoravam o bicho com rádio, a gente que trabalha com mamífero maior, o bicho a gente monitora meio à distância, né? Você não tem essa proximidade. Mas não, na verdade, vocês ficaram acompanhando, visualizando o bicho. O monitoramento que vocês fazem é esse, para realmente ter história natural, conseguir ver predação, conseguir ver dieta, conseguir pegar as informações básicas que ainda não se sabe, né? E agora já sabe algumas. A gente tem bastante interesse em ver isso, né? Em fazer esse tipo de registro. A maior parte dos trabalhos com rádio, né? Que eu vejo com serpente, que a gente pode ir na referência assim, a maior parte é com uso de hábitat, né? Uso de área de vida do animal, né? Então, quando a gente faz a telemetria, assim, seguindo os passos do animal e vendo para fazer modelagem, né? Extrapolar depois para saber a área de vida. Mas a gente queria fazer uma coisa mais de história natural, né? De naturalista, né? Então, eu também leio, já fui trabalho do Bião, né, que é o trabalho de macaco, dos muriqui, né, que o pessoal fica embaixo lá junto com os macacos, até o macaco começar a fazer as coisas que eles fazem lá, né, e o
sem se preocupar com o pesquisador. Então eu vou lendo esses trabalhos também para ter uma inspiração, umas ideias para como interagir aqui também. Uma coisa mesmo é que eu tive que aprender a subir em árvore, né? Nossa, ainda tem essa, como é que o bicho é arborícola? Aí, às vezes, Caramba. quando demora muito, né, pra gente encontrar só na radiotelemetria, a gente tem a certeza onde o animal tá numa árvore, mas não consegue visualizar. Às vezes, né, o dossel não permite, tem muita coisa entre sua visão e aonde o animal tá. Então, às vezes, a gente tem que ganhar o dossel mesmo. Então, a gente fui aprender a subir em árvore, a adquirir equipamentos, né, para poder subir também, para poder estar fazendo essas visualizações. Olha que legal, gente. A pessoa vai estudar um bicho, busca literatura sobre outros grupos para poder pegar referências, aprende a subir em árvore, ganha habilidades e técnicas específicas para conseguir desenvolver um trabalho com uma espécie, né, específica. E agora você me falou que vocês já sabem, ela é realmente arborícola, ou seja, também não ia pegar no pitfall, provavelmente, né? Que ela tem uma dieta mais voltada em pequenos roedores, mas a parte de relação social, reprodução, não tem nada, né, Bruno? Não tem como saber isso ainda. Não, isso ainda a gente ainda tá especulando, né? A gente teve acesso agora a um macho, né? A gente vai chegar na história dele aí, mas tentamos pegar já a espermatozoide dele para ver a viabilidade dos espermatozoides, mas ainda não rolou. Ele não deve estar na época reprodutiva, então já é um dado, né? Não Sim. conseguir pegar o espermatozoide já é um dado. Então a gente começa a especular dessa forma. Outra coisa é que tem uns animais de coleção, né? Porque o ano passado a gente conseguiu resgatar 2 animais que eram atropelados. Tá. Então, na coleção, a gente vai conseguir também, depois de terminar o monitoramento, né? Daí que eu vou mexer com esses animais melhor lá. Mas a gente vai conseguir ter mais noção, né? Estudando os órgãos reprodutores desses animais, né, em coleção então esses animais mortos vão acabar ajudando na conservação também, né, a gente entender melhor. Porque a pergunta que não quer calar sempre, né, que o pessoal chega mas Bruno, você não vai criar esses animais? Não, então, gente, a gente tá na fase de conhecer como é que ele vive, então a gente não tá é lógico que eu já, junto com o ICMBio, a gente tá construindo protocolos, né, para isso. Agora também a gente está com parceria do Parque Intervalos, né? Eu tô aqui no Parque Intervalos, eu queria chegar nessa parte e falar isso, que eu, né, o projeto junto, né, em conjunto com a comunidade, a gente está conseguindo movimentar essa, né, a outra parte, né, que é a parte federal, né, que é o ICMBio está representando, a parte do governo, que é a parte da Fundação Florestal, né, que cuida dos parques aqui em São Paulo, a nível também municipal, aqui a Secretaria do Meio Ambiente também da cidade está entrando dentro do projeto com a gente, né, para decidir as coisas, não só ficar, né, por fora, mas o próprio gestor do Parque Intervalo, o Thiago Confarte, ele está dentro do projeto, trabalhando, né, como agente do projeto, como técnico também, nas especialidades dele. Então, essa união, eu acho que é o que vai ajudar a gente a traçar essas estratégias de conservação para essa espécie, né? Claro. Mas o que a gente já tem resultado é que é isso, é o engajamento das pessoas, né? Por exemplo, os meninos que encontraram lá em 2017, né? O Vinícius, o André. O Vinícius continuou, né, na comunidade aí e hoje em dia é guarda-parque aqui, né? Naquela época ele foi meio que por ser meu auxiliar também de pesquisa que o gestor escolheu ele para ser guarda-parque. Olha que legal. E ele, além de ter encontrado essa primeira, ele foi responsável por encontrar a segunda, que é a Esperança, que a gente está monitorando agora, e é responsável por resgatar o terceiro, que é o macho, que a gente vai colocar o rádio agora. É a pessoa que mais encontrou os animais, né? É a pessoa que mais encontrou Corallus propane no mundo e não matou. É verdade. Não porque matou. tem as que encontraram Corallus propane e mataram, mas há várias que não sabiam também, né? Mas é que a gente tem essa cultura, né, de matar serpentes. E então a gente trabalha nessa linha também, né, da advogar pelos bichos, espalhar a palavra da conservação. Tá, então Dona Cro foi o primeiro que vocês conseguiram, as primeiras informações, conseguiu ver esse comportamento da cabeça pendurada para baixo, predando pequenos mamíferos, principalmente, né? E depois? E aí Dona Cro trocou pele, caiu o rádio. Então, depois de 2017, o rádio, depois da muda, saiu, né? E a gente até empreendeu um pouco de campanha para ver se encontrava a Dona Cro, mas ela
decidiu ir embora para dentro do Parque Interlagos. Tá. Então a gente esperou um tempo. Nesse tempo a gente continuou em contato aqui com a comunidade, né? Sempre em contato com o pessoal e também tentando fomentar o projeto, né? Porque a gente, antes de iniciar um projeto, a gente tem que verificar se tem recurso. Sim. Ainda porque a viagem para cá custa dinheiro, né? O rádio, tudo. Então a gente continuou trabalhando atrás de recursos. Aí que eu fui aprender mesmo como escrever os grants, né? Entrar nos sites desses grants maiores. Isso é um trabalho à parte, né? Correr atrás disso. É um trabalho à parte, é. E eu vejo, para uma serpente ainda, né? Eu tenho que, quando tem um edital de algum trabalho, né? De algum grant, né? De alguma coisa que a gente manda para um projeto de conservação, o nosso apelo é que é uma serpente super rara. Uhum, só exato. que tem os outros animais, né, que acabam ganhando, né, os grants aí, mas às vezes não é só por o fato de estar bem escrito ou não o projeto, mas também o apelo de ser uma serpente é um animal mais tigre, sei lá, tem um apelo às vezes maior que a serpente para ganhar alguns grants. Sim, sim. Isso você tem os bichos mais carismáticos, né? Tem os bichos mais carismáticos e a gente tá querendo que uma serpente seja carismática, mas ela é carismática, gente, ó, vocês olharem as fotos aí na internet, ela é muito linda, ela é muito linda. Ela é linda mesmo, ela é linda. Super fofa. Aí, nesse meio tempo, eu entrei em outros projetos, né, trabalho com consultoria também, fui tocando, mas também tocando em conjunto, né, a coordenação das coisas. Então, em 2020, a gente teve no começo do ano, uma foto que a gente recebeu, mas não era daqui da comunidade, era de uma outra localidade aqui perto. Só que a pessoa tirou a foto e daí, como aqui não tem internet, né? As pessoas só têm internet rural aqui, que não tem sinal. Então, demorou para a pessoa chegar até o lugar que ela tinha internet, ela mandou a foto pro sobrinho dela, o sobrinho olhou na internet, achou o nosso telefone e mandou pra gente. Daí a gente conseguiu vir de madrugada, mas não encontramos o corpo do animal na localidade, né? Mas tem o registro da foto. Aí, no final de 2020, aí que aparece essa nova fêmea aí, né? Viva. Aí foi o próprio Vinícius, né? Que eu falei pra você que é o Vinícius Teixeira, que agora ele é guarda-parque aqui. Aí ele tava na casa dele, outros guarda-parques. Porque assim, agora tudo de serpente, o pessoal fala com ele ou com o André, assim, por quê? Porque eles estão sempre em contato comigo. Então eu fiz eles conhecer tudo sobre serpentes, né? Que legal, é importante. E agora o pessoal, eles mesmos têm um projeto aqui no bairro que é o Mãos que Protegem, que eles tiram animais que estão ou machucados e principalmente serpentes venenosas das áreas de perto das casas das pessoas, aqui no bairro. Tiram esses animais e aí soltam na área dentro do parque, para tirar esses animais do perigo de serem mortos pelas pessoas. Então, eles têm feito esse contato. Então, né, em 2020, daí outros guarda-parques que estavam trabalhando passaram numa estrada ali, inclusive a mesma estrada que a Dona Croa tinha aparecido, e viram um animal diferente, né? Uma cobra com um papo amarelo e tal. Falaram para ele, o Vinícius pegou e montou na moto e foi para lá. Foi ele e o William, amigo dele. Chegaram lá, começaram a procurar lá no lugar que eles tinham falado, na beira da estrada. Aí o dono do terreno chegou assim na frente lá, que é o Gico, ele chegou e falou o que eles estavam procurando lá na beira da estrada, e ele olhou assim, e tava no chão, assim, a cobra bem na frente. Falou, o que vocês estão procurando tá aqui, ó. Daí brincou com eles ainda, daí eles vieram, e era mesmo um novo espécime, né? Então, esse espécime agora a gente chama ela de Esperança, porque agora a gente tem uma atividade, né, de dar o nome, a gente fez o ano passado aí, o ano atrasado, antes de soltar ela, que foi os próprios jovens da comunidade, né, da Ciência Cidadã, os Amigos da Mata, eles colocaram uns folhetinhos aí pelo bairro, pro pessoal, coloque aqui o nome que você acha que a Cropane tem que ter, a Jiboia do Ribeiro, o novo indivíduo. Daí as pessoas colocavam lá um nome, uma justificativa, escreviam lá. Aí eles fizeram esse catadão, depois cataram todos esses papéis, tinha um monte de nome, eu acho que eram 20 e poucos nomes, 24, não sei. Aí eles filtraram para 3 nomes, aí a gente pegou e colocou no nosso Instagram para as pessoas poderem votar nesses 3 nomes. Aí o nome que ganhou foi a Esperança. Que bonito. Aí foi o Vinícius Gasparotto que colocou o rádio pra gente, né, na época. O agradecimento aí ao Vinícius, também a clínica do pessoal das Exotic Pets que ajudou aí. O Vinícius, gente, inclusive só fazendo um parênteses rápido, ele é nosso parceiro aqui também do Desabraçando. Tem um episódio sobre ele, Vinícius Gasparotto, é o episódio 83 do Desabraçando Árvores, que conta um pouquinho da trajetória dele, da jornada dele. Então é bem legal, quem quiser conhecer mais, vai lá escutar o episódio Simplicidade, Serpentes e Dali Tamanduá, episódio
83. Fazendo uma divulgação aqui. Isso, nossa, então, e o Vinícius é uma pessoa que faz tempo que tá aí na conservação, né, e ele tá me ajudando bastante com essa parte, né, que ele tem toda uma metodologia, um jeito de trabalhar muito legal. Eu tenho o auxílio de outros veterinários também muito legais, que é o DCNBio, que eu já falei, o Feliz, né, o Carlos, tem a Kalena lá do Instituto Butantan, e então tô com bastante auxílio em volta assim, para ajudar a pensar nas melhores estratégias. Dessa vez, o Vinícius me ajudou e a gente conseguiu colocar um rádio interno, né, na Esperança. Que legal. E a gente fez a soltura dela em maio de 2021, já fez um ano aí, então, de soltura. Olha só, já tem um ano de monitoramento? Já, a gente conseguiu fazer uma troca do rádio também nela, ela estava super bem. A gente fez a troca do rádio e colocou mais um rádio, e esse rádio ainda vai durar até, eu acho que março do ano que vem. Uau, gente, que legal. São quase 2 anos de monitoramento desse indivíduo. E não reproduziu nem sinal ainda, eu tô preocupada com isso, porque, gente, um bicho tão raro, como é que eles se encontram, como é que eles se reproduzem? É uma pergunta que a gente se faz todo dia, mas, olha, Miriam, muita coisa ainda é um mistério sobre Corallus propanis, sabe? Essa espécie, das outras espécies de coralos, né? E algumas coisas são conhecidas, outras coisas são conhecidas só por algumas pessoas, mas a gente vai captando esse monte de informação e tentando traduzir, né, para a espécie que a gente trabalha. Mas o que a gente percebe é que aqui a região também tem um microclima diferente, né? Se a gente olhar para a Mata Atlântica como ela está distribuída numa tripa, né, norte-sul, ela está em vários microclimas diferentes, né? Então, nessa faixa que a gente está aqui, a gente acaba pegando um pouco do frio do sul, mas frio. também de vez em quando pega uns calores aqui, mas aqui também chove muito. Então, e a gente percebeu agora, com a Esperança, né, como que funciona essa movimentação dela durante o ano todo. Por exemplo, agora que o frio, né, chegou, ela costuma ficar mais parada no extrato mais alto do dossel, assim, na copa mesmo, né? Ainda porque a exposição ao sol é menor durante o época do inverno, né? A gente tem menos tempo de sol. Já quando chegou a primavera, o ano passado, né, depois do inverno, ela ficou 3 meses parada num lugar. Uau. Na chegada da primavera é que ela desceu para um extrato mais baixo, que é ali dos 15 aos 10 metros, que ela começou a se movimentar, a trocar de lugar. Aí ela repetiu tudo que a Dona Crow fez em 2017 com a gente. O forrageio, a espreita, né, da caçada, ficar lá à noite, e a gente conseguiu ver a Esperança repetindo o que a Dona Crow fez, e a gente viu uma predação também da Esperança. Inclusive, eu preciso mandar essa foto aí para vocês que são mastro, para me ajudar a identificar, que eu tô achando que ela comeu um Canabateomys. Olha só, rato do bambu! É um rato bem grandão. Era um rato bem grande. Eu consegui tirar foto do rato antes também. Foi muito legal essa predação da Esperança. Tem bastante registro disso, né? Os dias que ela ficou espreitando por esse rato. Eu vi ela espreitando num lugar e ele andando em outro lugar. E eu imaginei que era ele, que ela estava tentando pegar. Depois ela mudou de estratégia, mudou de lugar e conseguiu pegar. E a gente acha que é o mesmo indivíduo que eu tinha fotografado uns dias atrás, que é um rato do bambu. E a predação dela foi no mesmo mês, né, da primavera, que a Dona Crow tinha feito a predação em 2017. Então, a gente começa a ligar uns pontos aí, né? Então, durante o monitoramento agora da Esperança, a gente tem aprendido bastante coisa e tá bastante contato né? A gente tá aqui em contato com a comunidade. Então, acabou que depois da Esperança também teve mais uma carcaça em 2020, que a gente ficou sabendo que uma pessoa matou depois de um tempão, a pessoa não sabia, depois a pessoa ficou com vergonha, depois a pessoa contou, daí a gente foi lá e desenterrou e era uma carcaça. Então a gente já, a Esperança é o indivíduo 9 da história. Aí já tem o indivíduo 10, que é essa carcaça. Tá. Aí em 2021, no começo de 2021, aqui na comunidade também houve um atropelamento, numa estrada, aquelas estradas que tem até cresce capim no meio, só dá para você ver a trilha dos pneus do carro, sabe? Sim. Então a pessoa não viu, né? Só viu quando estava em cima do animal. Tá. Aí ela passou e continuou. Daí, quando ela continuou, ela informou, ela chegou com essa história na casa dela, o que tinha acontecido, tinha passado por uma cobra e não sei, não viu direito.
O filho dele, o Kevin, é super interessado e tá sempre junto na atividade sem cidadã, e pegou e falou, não, pai, me leva lá. E fez para ele levar ele atrás, e chegou lá e tava lá o corpo do indivíduo. Era um indivíduo macho. Tá. Tava morto já, mas bem fresco. Então a gente conseguiu resgatar, né? Veio para associação, a gente congelou, depois levou para coleção. Aí em 2021, num bairro vizinho aqui, um amigo de lá também, lá eu não fiz a educação, né? Igual eu fiz aqui, mas eu comecei a conhecer pessoas de outros lugares. Então um amigo lá, o Alexandre, mandou uma foto, falou, ó, Bruno, ó, eu acho que é um bicho e tal, assim, mandou a foto. Aí eu consegui falar com os meninos, com os guarda-parque aqui, eles foram até esse outro bairro vizinho lá e resgataram um corpo de uma fêmea também, o indivíduo 12, que a gente está contando aqui agora, que foi em 2021 também. Aí, agora, nesse ano, a gente tem uma história diferente, né? Que a gente não queria nunca que acontecesse, mas que o ICMBio, o Feliz também já me falou, ó, Bruno, não é previsto, né? Porque a gente tem que pensar que esse animal é supervisado, né? Pelos traficantes e né? E não só por isso, quando a gente fala que uma coisa é rara, logo a gente quer colocar preço naquilo, né? Uhum, exatamente. Então as pessoas tendem a ter essa noção. Mas o que aconteceu nesse caso, né, desse novo indivíduo, não aconteceu bem um tráfico, porque a pessoa que encontrou é daqui do bairro, sabe? É daqui da comunidade. E ela escondeu o bicho, tentou esconder o bicho da comunidade, né? Ele ficou alguns dias com o animal em casa, sendo um pouquinho aliciado também, algumas pessoas falando, né? Umas pessoas falando, não, entregue o bicho lá para as crianças, para o projeto. E outras pessoas falando, não entregue, vamos ver se vale algum dinheiro, alguma coisa. E outra coisa que a gente tem que ter noção também é que aqui a gente está no Vale do Ribeira, é uma das regiões mais pobres do estado mais rico da nação, sabe? Eu ia te perguntar até isso, porque o Vale do Ribeira é uma situação realmente muito complicada. É muito complicado, a gente, né, tem pouco investimento em infraestrutura, em melhoras de vida para as pessoas, né? Então, o pessoal vive mesmo aqui, você vê, de agricultura familiar, o que eles plantam, não só para vender, mas mais para comer, para se alimentar mesmo, né? E poucas pessoas têm acesso a algum tipo de emprego, assim, que não seja na monocultura, né? De banana, muito, né? Trabalhar no parque como auxiliar, né? Trabalhar de auxiliar de pesquisa comigo mesmo, o Vinícius, e agora são guarda-parques aqui, já é uma coisa totalmente diferente da realidade da maioria das pessoas e dos jovens aqui. Então, por isso que também tem interesse, né, dessa parte dos adultos, assim, principalmente do Gilberto, que a gente fala que é o líder da comunidade aqui, de trazer bastante informação, trazer os pesquisadores aqui para estar mostrando outras realidades, né, que não acontecem com as pessoas. Exato. Então, esse problema da sociedade é que está envolvido, né, que está no conflito da conservação com essa espécie. Por quê? Porque o gênero Corallus é tido como um gênero de serpentes muito querida pelos criadores de serpentes, né? Porque quem tem serpente tem um viveiro em casa e tem uma Corallus bonita lá, de outras espécies, né? Da Corallus batésia, Corallus caninos, até as Corallus que ocorrem em outros países, como a Corallus annulatus, a Bloomberg, né? São animais. Vocês jogarem na internet aí, gênero Corallus aí, vocês vão encontrar todas essas espécies. E o bicho é bonito mesmo, gente. Esse daí é lindo. Eu vi uma vez uma arco-íris na Amazônia que o bicho era assim, caramba. Era muito bonito. A Corallus caninos mesmo, é toda verde e quando ela fica no sol fica toda arco-íris também. Nossa, são animais realmente lindos, né? Mas que a gente tem essa contradição, né? Alguns vão sair da natureza mesmo, né? Por isso eu sempre estou aconselhando que se você quer ter uma serpente mesmo, você tem que investir em comprar uma serpente, né? De um cativeiro legalizado e tal, para não estar contribuindo com isso. Mas é uma discussão sem fim, talvez, né? A gente faça congressos e congressos e não chegue né? Porque são várias visões diferentes que a gente pode ter sobre isso, né? Sobre criar animais e como isso interfere na conservação ou ajuda na conservação. Ai, mas porque nesse caso é um bicho raro, né, gente? E vamos pegar de criatório as coisas, vamos legalizar os animais sem ficar, né, investindo e fomentando o tráfico de animal silvestre, que é um problema global seríssimo, é um problema nosso também. Então, zero fomento a tráfico, pelo amor de Deus, legalizem os bichos, tenham os bichos de cativeiro e respeitem, né, toda
A questão de conservação das espécies. Isso, mesmo que as pessoas não saibam que para fazer, quando é um criador ou conservacionista, né, quando você tem uma criação de animais que você visa para proteger ou para soltar depois na natureza de novo, a gente tem que, uma população backup, né, que a gente fala, para criar em cativeiro, a gente tem que ter noção da genética desses animais, né? Como que a gente vai fazer. E com o Cropane a gente não tem nem essa noção, mas já tem as pessoas que têm vontade de ter sua Cropane e tirar um animal daqui. Mas aqui não foi esse o caso, foi isso que eu tô explicando. A pessoa é daqui, ela achou que poderia, de repente, fazer uma grana, fácil, sim, mas também ficou o exemplo pro bairro, né? Porque depois de um tempo, né, conforme vai... E mesmo se o animal saísse daqui, a gente ia ficar sabendo em algum momento e ia ter investigação, né, de polícia, essas coisas. É crime. Isso. A gente ficou sabendo aqui e, lógico, os guarda parques ficaram sabendo e tiveram que, né, fazer todo o protocolo, avisar a polícia. Então a polícia teve que dar a multa na pessoa, não teve como não fazer isso, né? Mas no final da história é que o animal foi resgatado, né? Ele é um macho, tá super saudável. Esses dias foi feita a avaliação com ele, com o veterinário e tal. Ele tá super saudável, tá sendo bem cuidado e tá só aguardando o rádio dele, falta mais... final do mês tá aí, chegando, e ele vai fazer a cirurgia e a gente vai fazer a soltura dele em cima da Esperança, lá do lado da Esperança, fazer um casamento arranjado, tentar fazer um casamento arranjado com ele. Gente, que curiosa, como é que vai ser isso? Né, a gente não sabe, tomara que os dois se gostem e que ele fique pertinho dela. Que legal. Então, ele é o indivíduo 13, Miriam, e depois dele ainda esse ano aqui, agora em março, mês passado, em um bairro vizinho aqui, eu recebi a foto de um indivíduo vivo que foi observado, fotografado e foi para a natureza e a pessoa não matou. Ai, que bom. Uma pessoa consciente, e um outro indivíduo morto, que daí uma outra pessoa fotografou, mas depois ela não conseguiu voltar e encontrar o corpo pra gente. Já perdemos o corpo. Mas são 2 fotos. Então a gente tá com 15 registros, sendo que 9 desses registros foram depois que a gente fez o projeto, né? A gente teve contato. E foi em 5 anos, né? E os outros todos tinham sido em 60 anos, né? A gente considera isso um super resultado também. Não, é um estudo de caso, é um exemplo belíssimo de sucesso de envolvimento comunitário e de ciência cidadã. Que é isso, sem a participação dessas pessoas, dessa comunidade, seria muito difícil vocês conseguirem acessar esses animais, né? Que são animais que parecem que são bem crípticos, raros, difíceis de ser encontrados. Sim, e as pessoas estão aqui o tempo todo. Então, justamente sem a parceria, nada disso estaria acontecendo. E agora só está sendo possível fazer mais coisas porque eu tô tendo também a parceria da Fundação Florestal, né? Tô conseguindo unir aí nossa parte, né, de comunidade, sociedade, ciência, com as partes governamentais também estão entrando aí para amparar, né, as coisas. Mandar até um abraço para a Kátia, que é da Fundação Florestal, que está sempre aí atuando como minha supervisora, minha orientadora aí, né, nessa parte mais burocrática, nessa parte de acertar as coisas. E pode ser que daqui a algum tempo a gente consiga criar até uma lei de proteção para esse bicho. Perfeito. E, gente, olha aí, vocês estão construindo um projeto de conservação real, multidisciplinar, com pensamento desde o local da comunidade até em escala de política pública. Então, é isso, né? Englobando todas as facetas de um projeto que podem ajudar na conservação do indivíduo e do hábitat dele. Então, está tudo ligado. É aquele episódio do back-end da conservação, né? Todo mundo que está agindo por trás aí, tem muita gente. Eu estou aqui na frente aqui hoje falando aqui no podcast, né? Sempre falando como coordenador, mas tem um monte de gente aí também interessado em ajudar na conservação e melhorar o status, né, da população dessa espécie. Perfeito. E aí, falando até em status de população, a gente, ao longo da nossa conversa, a gente já falou várias ameaças, né? A gente falou a questão das pessoas, muitos dos bichos que chegaram para vocês já chegaram mortos, por simplesmente ser uma cobra, né? As pessoas têm medo, existe todo um misticismo em volta disso. Tem a questão do risco de tráfico, eu não sei se vocês têm algum registro de fato, mas é uma ameaça real. Inclusive, quando eu fiquei sabendo, quando eu vi, toda vez que vocês noticiam, me dá um medo, assim, tipo, ai meu Deus, falando onde que o bicho tá, é um bicho raro, será que não vai ninguém atrás dele e tal? E eu não sei se é o caso, assim, de ameaça. Teve um bicho atropelado, que provavelmente é outro risco para a espécie, além de perda de hábitat, que é um clássico, né, dentro da Mata Atlântica. Mas eu vi que com essas ameaças, e eu não sei se tiver alguma outra, você me corrige aí, porque eu não sei, ela tá dentro da IUCN, uma avaliação um pouco antiga, né, de 2012, como um animal em perigo. Vocês estão revisando isso
isso agora? Como é que tá esse processo? Então, Miriam, agora como chega, né, estão informações muito frescas agora que Exato. a gente está conseguindo com a esperança e vai ter mais um monitoramento, então a gente vai ter mais um tempo aí para aumentar o banco de dados para depois avaliar, né, fazer alguma modelagem assim. Mas alguma coisa que já tem mostrado para a gente é que também as mudanças climáticas podem ser alguma coisa bem preocupante para a Importante. espécie, sabe? Uhum. Porque a gente vê que ela tem um ciclo anual, sazonal, né? E se tiver alguma interferência nisso, pode ter alguma coisa na vida dela mesmo nos raros encontros que a gente acha que acontecem na natureza entre macho e fêmea, né? Então, se eles perderem essa noção da sazonalidade do ano, das estações do ano, talvez seja algum impacto também. Mas eu acho que o mais preocupante mesmo é o tráfico, né? Mas, como eu te falei antes, a gente chegou antes, então a gente está junto com a Fundação Florestal, com a Polícia Ambiental, com o ICMBio, com o IBAMA, com o pessoal, com a própria comunidade atua como vigilante também, né, na contenção disso. E é muito difícil os traficantes chegarem até aqui. O que aconteceu com esse animal, com esse novo, foi um caso isolado e não é um caso de tráfico em si, porque não era uma pessoa, a pessoa não é um traficante de animais. Sim, e nem chegou a ser aliciada por A pessoa alguém. que ficou com esse animal. Não chegou a ser aliciado. Lógico, o celular dele foi grampeado, tá, mas ele não conseguiu sair com o animal daqui, porque ele não é um traficante de animais, como outros que a gente sabe que existem por aí, que tem vários dos seus esquemas, né, e dinheiro para poder estar fazendo as coisas, aliciando as pessoas, comprando os animais, tem o método deles transportarem esses animais e tirarem os animais, né, dos lugares, né. Então, não foi esse o caso, né? Então a gente espera que a educação continue funcionando como contenção do tráfico também. Perfeito. Outra coisa também é o desmatamento, né? A região aqui é uma região muito rica e tal, mas também a gente tem sofrido voltado, né, com o garimpo nos últimos anos. E aqui a gente sofre com isso também. Tem garimpo ilegal em São Paulo, se vocês acham que só tem na Amazônia, a gente tem também em São Paulo. Essas coisas que a Polícia Ambiental vem trabalhando aí, tentando conter aí nas coisas, mas são ameaças também, né, para a espécie. E aí, então, agora o projeto, os objetivos principais são monitorar esses bichos. Você falou de pegar também os que já estão coletados em museu e fazer análises e estudos em cima dessas espécies. Por enquanto, você mencionou, não existe ainda um projeto um pouco mais estruturado e real para se fazer, por exemplo, manejo ex situ, né? Você manejar a espécie fora da sua área natural, que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, a questão de diferença de in situ, que é o bicho em seu hábitat, com o ex situ, que é, por exemplo, os criadores, os zoológicos, reproduzir o bicho fora do seu hábitat, da sua área natural. Ainda não tem, vocês têm essas conversas, mas isso não é ainda uma realidade muito para ser aplicada agora nessa espécie. Não é uma coisa para agora, Miriam, mas tipo, a pretensão que a gente tem com o projeto é virar um programa de conservação um dia, que tenha essa parte, poder mitigar essas coisas, mas por enquanto a gente é um projeto, a gente está conhecendo, né, sobre a biologia do animal e também tentando fazer essas parcerias, né, de ciência cidadã, agora tentar extrapolar, não sair um pouco, sair do bairro aqui e conhecendo mais lugares em volta dos parques aí, tentar fazer mais parcerias com as pessoas. São essas as pretensões, né, a gente, sim, virar um programa, igual a gente vê outros programas de conservação aí, né, principalmente com aves e com mamíferos que são bem fortes aí, né? A gente tem os exemplos, ou que a gente vira uma parte menor de um programa maior aí de conservação da Mata Atlântica, alguma coisa assim, mas essas são a pretensão da gente, né? E continuar com esses trabalhos, né, de monitoramento até alcançar mais ou menos uns 10 indivíduos para poder comparar e modelar alguma coisa sobre a história natural, a ecologia, né, dos animais, trabalhar a nível de evolução também e na parte de reprodução também, né, conhecer mais essa parte, mas lógico chegar num nível que a gente possa ser um programa mesmo de amparo de proteção à espécie, né? Não só ela, mas talvez todas as espécies de serpente, e usar a Cropamine como
como a gente fala, como uma bandeira, né? Exato. Levantar uma bandeira da Cropane e usar ela como um guarda-chuva também para abrigar as outras espécies tão legais que tem aqui, que a gente acaba vendo aqui. Tem tantas outras espécies raras que a gente tem aqui na mesma área da Cropane, tem o muriqui, tem jacutinga, Onça então tem o pintada. Canabateomes, onça pintada, os outros gatos, né? Tem sinais dos Sim. outros gatos também. É Eles uma área estão por aqui. riquíssima de biodiversidade, né? Sim. Bruno, você mencionou evolução e eu queria saber se existe alguma explicação, se vocês conseguem tentar relacionar por que esse bicho é tão raro. É uma questão evolutiva da espécie, é uma característica dessa espécie? Ou ela pode ser fruto realmente de ação antrópica, de caça, de ter perdido o hábitat? O que você acha que explica essa densidade baixa, assim, essa baixa ocorrência? Se for de fato, o que parece que é, né? Porque por mais que vocês estejam aí com esse monitoramento conseguindo mais bichos, ainda é um animal que é difícil de ser registrado. Sim, Miriam, olha, uma das coisas eu acho que era mesmo o tipo de procura, né? Essas coisas, eu acho que é um pouquinho de cada coisa que você falou. A gente tem muito ainda a discutir sobre essa parte, mas a gente tá fazendo o genoma da esperança agora, né? Que a gente coletou, então tem todo um processo também para fazer isso e que a gente e tem esses outros tecidos desses outros animais que a gente vai poder testar, né? E ver a distância, né? Como que tá a distância popular, né, do parente, como que eles estão, o nível da saúde da população. Talvez a gente consiga fazer algum teste com esses poucos indivíduos que a gente tem ainda. É verdade, ver variabilidade genética, ver se tem, né, como é que tá essa população. Isso. Por exemplo, esse macho que vai voltar para a natureza ainda, ele vai ganhar o nome, inclusive ele vai ganhar o nome dele ainda, vai ser o mesmo esquema, vai ter sorteio, né? E a gente não sabe, né? Às vezes ele pode ser irmão da Esperança e a gente não sabe ainda. Pois é. E a gente quer que os dois copulem, né? Isso é uma coisa ruim. Sim. Não sei se as pessoas sabem, mas para os animais também a endogamia é uma coisa muito ruim. A gente perde variabilidade genética, né? Pode vir a dar problema de algumas doenças, né, dentro da população. Potencializa as negativo também, né? A parte ruim da genética. E outra coisa que a gente está discutindo agora é que também a época produtiva deles deve ser um período muito pequeno, né? Além dos encontros que são raros na natureza, né? A época reprodutiva deve ser bem pequena todo o ano. Então, são poucas chances também, né? Que eles têm de estar se encontrando e copulando. Então, a gente se pergunta também se esse número de indivíduos que a gente está vendo agora, será que não é um boom populacional, né? Daquelas flutuações da população, né? De sazonalidade, assim, uns 10 anos tem vários indivíduos. Depois de uns 10 anos não tem nenhum. Sim. A gente fica pensando também, mas ainda não tem muita resposta para isso também, Mili. Mas pode ser um pouquinho de tudo. Né? Pois é, nunca é uma coisa só, né? É um conjunto de coisas. Mas, Bruno, eu tô muito encantada com o projeto, muito curiosa para saber o que vai acontecer, se vocês vão encontrar mais bicho. Quem não conhece, eu sugiro que entre lá no perfil do Instagram, porque para mim, eu fiquei olhando agora antes de gravar principalmente, e gente, é muito legal, porque a gente consegue ter notícia, acompanhar e ver, olha, acharam mais um bicho, vai soltar tal bicho, e aí vira meio que uma história mesmo, um caso pra gente acompanhar sobre uma espécie que a gente pôde fazer a gente gravou um episódio inteiro falando dos indivíduos, de cada indivíduo da população, né? Que a primeira vez que eu faço que bicho é esse assim, que loucura, a gente foi falando, o bicho tal, tipo, contou a população inteira que foi descoberta até hoje, né? De uma espécie globalmente, a gente não tá falando de uma população de um bicho que tem uma distribuição maior, a espécie tá toda ali dentro desse pedaço que a gente tá falando, dessa esse microendemismo, né? Que pode ser considerado. Então, é realmente um esforço fantástico que você tem feito aí, de se dedicar e ficar morando praticamente aí, acompanhando e monitorando os bichos, assim, o seu dia, sua noite, né? Fica apaixonada em ver comportamento e naturalista mesmo. Isso me remete a uma ação muito naturalista. Exatamente, o esforço que a gente está fazendo aqui, a gente também está entusiasmado em conhecer mais a espécie, não só, a gente se dedica porque a gente gosta mesmo da história e que bicho que é esse talvez tenha ficado diferente porque a gente só pode contar o histórico do que aconteceu com esses indivíduos, né? Porque a gente não sabe muito mais sobre a espécie. Exato. E isso traz uma discussão que a gente sempre menciona aqui, sabe? A gente está falando de uma serpente de 1,5 metro, um bicho grande, né? Quanto que tem da nossa biodiversidade que a gente provavelmente nem conheceu, a gente já detonou aí sem nem saber. Então, ainda bem que hoje a gente tem aí o Bruno, tem a equipe do Gibão e do Ribeiro, um monte de
parceiros importantes, né, que têm ajudado nesse trabalho para que a gente consiga, a partir da iniciativa de um grupo, proteger, conhecer uma espécie nossa que a gente sabia muito pouco e ficou 60 anos sem ter um registro do animal vivo. Então, é uma iniciativa fantástica, ainda mais a gente pensando numa fase hoje onde ciência está muito sucateada, então é realmente uma iniciativa que merece aplauso, merece parceria e apoio. Entra lá, segue lá o Jiboia do Ribeira, acompanha as atividades, tenta ajudar no que vocês puderem para que esse projeto vá para frente e continue existindo. E vou até fazer uma menção rápida aqui, o último episódio do Desabraçando, o Fernando falou muito sobre a divulgação científica e o papel nosso fora das mídias sociais, que é o que eles têm feito, o pessoal do Jiboia do Ribeira tem feito muito, brilhantemente, que é isso, né? Tá numa área que mal tem internet, né, Bruno? As comunidades não têm nem muito acesso à internet, quanto que dirá a mídia social, sabe? Então, assim, gente, é ir lá, é na escola, é na comunidade. Quando a gente começou, em 2017, a gente não tinha nem foto para mostrar direito, mas a gente veio para cá para falar com as pessoas, que é o contato orgânico, né? É diferente da gente... Então, como a gente é um projeto, né, de conservação e que a gente atua na educação, falando diretamente com as pessoas que estão aqui na região, então lá no Instagram a gente tenta colocar as coisas lá, mas a gente ainda não tem uma parte voltada para isso, né? Talvez quando a gente for um programa de conservação, a gente consiga contratar alguém para estar contando a história mais frequente dos animais lá no Instagram. Uhum. Mas por enquanto eu só consigo de vez em quando fazer algumas postagens e tal, porque o contato mesmo é orgânico, né? Quando a gente está aqui, quando eu estou aqui com os meninos, com os guarda-parques, que a gente está conversando, quando tem alguma atividade, né, que nesse mês tem uma festa junina na comunidade, eu apareço lá e a gente acaba conversando sobre cobra lá, e o pessoal pergunta como que tá o monitoramento. É nesse contato mais orgânico que a gente vai firmando as parcerias, fazendo as alianças e mudando a realidade mesmo, né? Não das serpentes e das pessoas também, né? Que passam a tratar os animais de uma forma diferente. Agora, hoje em dia mesmo, a gente tem internet aqui no bairro, mas é internet rural, né? Não tem sinal de celular ainda, mas a internet já chegou de forma de wireless. E a gente tem um grupo de ciência cidadã, e lá, direto, as pessoas estão lá colocando as fotos das serpentes que elas encontram, e a gente também pode estar batendo um papo por ali, mais contato ali no WhatsApp. Mas nada como contato direto mesmo, quando a gente firma parceria com as pessoas mesmo. Se for pensar, né, Bruno, é uma outra realidade, é um outro tipo de vida, assim, que você está acompanhando aí. Não tem como nem a gente... Nossa, o cara matou uma... Gente, isso é cultural, é da história, desde os antepassados, de todo mundo que está ali no mato, que tem medo, é longe, se leva uma picada de um animal peçonhento, é um método de defesa. Se ninguém explicar que isso não é legal, que tem bichos que não tem veneno, que tem isso vai ser passado entre as gerações. Então, esse papel da educação ambiental e da parceria é fundamental. A gente consegue contar várias histórias, né? Por exemplo, tem as dormideiras mesmo, que são confundidas com os jararacas, daí eu sempre pego no pé das pessoas, não, vamos olhar direitinho para ver que a dormideira, ela tá na sua horta defendendo as suas plantas porque ela come lesma, é especialista em lesma. Uhum. Aí eu sempre vendo essa da dormideira. E sempre dá certo. E as pessoas começam a diferenciar e tal. Então a gente vai ajudando. Aí, de repente, elas começam a simpatizar com uma espécie que não é venenosa, né? Aí, para passar a defender a venenosa, também é um pulinho. Aí, daí fica rapidinho. Aí, pois é. Aí, em vez de matar a venenosa, deixa ela embora, deixa uma, deixa duas. Exatamente. E começa a diferenciar, porque são muitas espécies. A gente está num país mega diverso de serpentes. Sim. É uma das maiores diversidades de serpentes do mundo, né? Então, em cada lugar que você vai do Brasil, você muda as espécies. E principalmente na Mata Atlântica. Você vai andando de norte a sul, você vai mudando as espécies de serpentes que você vai vendo. Então, eu só tenho realmente que parabenizar você, Bruno, e a equipe do Jiboia do Ribeira. Desejar realmente muito sucesso no projeto. A gente está aqui de portas abertas, se quiser divulgar qualquer coisa, contar pra gente quando soltar, pra gente divulgar, né? Agora o machinho, né? Que ainda não tem nome. Trazer notícia da esperança. Estamos aqui realmente abraçando aí o projeto de vocês e desejando todo o sucesso do projeto. Que massa. Eu fico muito feliz que eu ganhei mais parceiros ainda no projeto aí, pra estar ajudando. Obrigada. É muito bom não se sentir sozinho nessa empreitada. Exato, não dá pra ficar sozinho de jeito nenhum.
Inclusive, eu falo para as pessoas também, vocês aí que estão a fim de fazer um projeto, alguma coisa com animais raros, ó, tem o muriqui, tem a jacutinga, tem vários animais aqui pra gente estudar também. Olha Outros que legal, primatas também, né? gente. Então, tem anta. A anta é até meio relativamente fácil de vê-las até aqui. Então, vamos falar com o gestor lá do Intervales, vamos vir para cá, gente, fazer esses Exato. trabalhos aí, vamos vir aqui para a comunidade do Guaperubu, que eles estão esperando vocês, esperando o pessoal vir trazer mais informação para eles e eles mesmos ajudarem, né, nesses projetos. E uma coisa legal que vocês fazem também, que vocês dão uma devolutiva, né? Vocês formam, vocês mostram os bichos, você envolvem a comunidade, né, nos processos, né, de soltura, então tá todo mundo junto. Sim, não, o interesse maior é deles, né? Eles fazem a cobrança, nossa, querem saber das datas, então a gente tá super engajado, né, nessa parte aí, a gente sempre, lógico, não é tudo mil maravilhas, mas a gente tenta sempre ir para frente, ir melhorando e espalhando a palavra da conservação. Perfeito. Obrigada, Bruno. Muito obrigado, Miriam. Até mais. Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa o som do Que Bicho E é esse foi o Que Bicho é Esse? Sobre a jiboia do Ribeira, né? Esse bicho incrível, belíssimo e tão ameaçado e raro. E agora é hora de tocar o bicho do próximo episódio. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar o som, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. E a nossa lojinha segue lá online, cheia de coisa legal. Tem as camisetas Seja Sua Própria Onça, tem caneca esmaltada, pets bordados, os kits super completos de primeiros socorros. Em breve a gente vai lançar aí uma coleçãozinha de quadrinhos de fine art com parceiros nossos queridos do projeto que fazem ilustrações. Então aguardem que em breve a gente vai ter novidade por lá, tá? Querendo conhecer mais, entre em www.loja.desabrace.com.br. E nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram @desabrace e no Twitter também @desabrace. Sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Deezer. A gente tá em todas as plataformas. Escolha a sua favorita, o importante é nos acompanhar. Se você escuta no Spotify, entra lá, avalia, dá 5 estrelinhas pra gente. E caso você goste do projeto e queira nos apoiar, vocês podem doar a partir de R$1 pela plataforma Apoia-se em www.apoia.se/desabrace ou em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay, ok? Lembrando que se você vir apoiador, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp do Desabraçando Árvores, onde a gente tem uma troca muito legal. Só tem gente fera lá, a gente conversa, divulga artigo, divulga novidade, troca ideia, dá dica do Que Bicho é Esse. Então é um grupo muito bacana, muito bem organizado, não vai ter abobrinha, não vai ter links sem explicação, é um grupo muito bem organizado e que só traz conteúdo legal. Então, bora lá, nos apoia e entra aí pra conversar com a gente mais de pertinho, tá bom? E é isso, até o próximo Que Bicho é Esse? Mais um produto com a edição Senhor A.